Não é o Hendrick o nome do estádio? O Hendrick. Foi quase, né? Foi uma mistura de Wembley com Hendrick. O jogador mais Deveria jovem, mudar de homem, nome. jogador masculino mais jovem a marcar em Wembley. O mais jovem era o norte-irlandês Norman Whiteside, em 1983. Ele tinha 17 anos e 10 meses. O Hendrick marcou 17 e 9 meses. Olha aqui, apesar de ter feito o simples, ele fez o simples com variações. Linha de 4 na defesa, perfeito. Mas quando saía para jogar, o Wendel saía para construir e o Danilo vinha um pouco por trás. O Danilo abria às vezes, e às vezes o Bruno Guimarães vinha fazer a saída de 3 aqui atrás. Mas o Bruno Guimarães como primeiro volante, linha de 4 defendendo. Quando defendia o Bruno Guimarães primeiro volante, o João Gomes vinha na linha dele, o Rafinha vinha por trás e fazia uma linha de 4, com o Vinícius fechando um pouquinho mais aqui. Então, às vezes, ficava um 4-1, 4-1. Mas era um 4-3-3 e o Rodrigo era o centroavante nesse 4-3-3, mas o Rodrigo vinha fazer isso aqui também. Então, o Rodrigo, quando voltava, ele fazia um losango de meio campo. Em muitos momentos. Por exemplo, a primeira jogada de gol do Brasil, de perigo de gol do Brasil, aos 8 minutos, que o Rodrigo pega a bola na intermediária e vem trazendo como se fosse um meia. Mas quando tinha que defender, e o Brasil passou mais tempo sem a bola, 47% de posse, o Rafinha vinha por aqui, o Vinícius vinha por aqui, e o Rodrigo ficava mais solto na frente. Então você fazia um 4-2 com o Vinícius mais solto, 4-1, 4-1 com o Vinícius vindo por trás. Tinha variação tática, mas a base foi um 4-3-3 com Bruno Guimarães primeiro volante, Paquetá pela direita, João Gomes pela esquerda. Todos os sites ingleses, inclusive, escalaram o Brasil assim, 4-3-3. E com um detalhe que eu acho importante, até pela questão dos zagueiros. O UOL disse que o Beraldo foi o pior. Eu não achei que o Beraldo foi seguro. Achei que teve um pouco de dificuldade de marcação no meio, muito espaço no meio. Então, às vezes, explodia nos zagueiros. Mas os zagueiros foram bem. Na minha opinião, os dois zagueiros foram bem. Na opinião de 2 jornais ingleses, um site, um jornal, o site é o WhoScored e o jornal é o Guardian, os dois, nas notas, deram para os zagueiros dos 2 times. O mais bem avaliado foi o Fabrício Bruno, o segundo foi o Beraldo, o terceiro foi o Maguire e o quarto foi o Stones, no jogo, bem entendido. Tanto no WhoScored quanto no Guardian, essa foi a escala de notas oferecidas aos zagueiros. O Fabrício Bruno foi o mais bem avaliado. Eu gostei do Beraldo. E eu acho o Stones o melhor dos 4, taticamente o melhor dos 4, tanto que ele faz o papel de médio com o Guardiola. Faz lateral direito e vem fazer médio numa função dupla. E amanhã contra a Espanha, ganhamos ou não? Empate. O Brasil jogou na Espanha em 1990, perdeu 3-0, estreia do Falcão, em Gijón, e jogou em 99, 0-0, o Candinho era o técnico. Tem uma lenda que a gente costuma reproduzir, de que o Candinho tem 100% de aproveitamento como técnico da seleção, porque quando o Luxemburgo caiu, o Candinho foi o técnico contra a Venezuela e meteu 7-1. Mas o Candinho tem 2 jogos pela seleção. Esse jogo de Vigo, em 99, era um jogo que a seleção se preparava para a Olimpíada na Austrália e o Vanderlei Luxemburgo foi dirigir a seleção pré-olímpica na Austrália. E por isso, o Candinho foi técnico contra a Espanha em Vigo, empate por 0-0. Então o Brasil, só para ter isso não, o Brasil nunca fez gol na Espanha, Perdeu 3-0 em Gijón, em 90, e empatou 0-0 em Vigo, em 99. Cara, eu vi o jogo da Colômbia contra a Espanha. Não vi um time assim tão para bater a seleção brasileira, a PVC. Não sei, o fator casa. Mas estava desfalcado também. Tava bastante. Mas eu não vi assim. E eu não acho a Colômbia melhor que o Brasil, apesar de ter derrotado em Barranquilha a seleção brasileira. Mas era em um outro contexto. Eu não sei. Eu acho que vai dar Brasil. Eu tô confiante que vai dar Brasil. Aqui no chat, muita gente falando que, como o Lucas, amanhã perde para a Espanha e volta tudo ao normal. Tinha alguém falando 3-0 para a Espanha. Será, gente? Manda aqui seus placares, por favor.
Vamos falar do São Paulo, André, para tentar responder aquela nossa primeira pergunta do programa de hoje. Como é que o São Paulo viu a belíssima atuação do Rames Rodrigues com a seleção da Colômbia contra a Espanha, sendo que ele não está jogando assim belíssimamente no São Paulo? São duas situações distintas, né? Primeiro que eu conversei com algumas pessoas do São Paulo e me disseram assim, que bom que ele tem essas excelentes atuações na seleção colombiana. Isso dá um gás para ele, né? E aí eu nem digo assim, vai ter torcedor que vai chegar já no chat falando assim, pô, mas o São Paulo fica feliz com as atuações e não usa. Acho que existe um contexto por trás. O fato dele se sentir à vontade na seleção colombiana e empolgado à véspera de uma Copa América, uma eliminatória, a seleção colombiana voltando a uma Copa do Mundo com o Rames de protagonista, e hoje o Rames é protagonista, mesmo entrando no segundo tempo, pelas questões físicas e tudo mais, ritmo de jogo, é importante para o São Paulo. O São Paulo enxerga isso de maneira positiva, ter o Rames Rodrigues empolgado com essa situação da seleção colombiana no dia a dia do São Paulo. O dia a dia do São Paulo bate muito com aquilo que a gente vem falando. Aos poucos ele vem ganhando esse ritmo de jogo, porém, ninguém dentro do São Paulo me crava que há uma esperança e uma expectativa que o Rames vá suportar o calendário brasileiro. Que assim, é difícil imaginar um Rames quarta e domingo jogando em alto nível. Ele é um jogador que joga uma partida, seja 45 minutos, 35 minutos ou 20, o dia seguinte é um dia de um cuidado maior. Vai para o refis, sente dores, faz exame, muitas vezes não tem lesão, não é lesão detectada, mas ele precisa desse período de 1 ou 2 dias no refis para voltar. E aí não tem nada a ver com esse fato de, ele fica 30 minutos e vai embora. Isso não é verdade. Ele faz, às vezes, o tratamento e vai embora e não vai para o campo, mas ele cumpre todo aquele protocolo, todo aquele tratamento, tudo que ele faz para se recondicionar. Aí chega lá na quarta-feira, se representa, sei lá, na segunda, na terça, na quarta-feira ele vai treinar, é diferente porque ele está num ritmo físico diferente dos outros jogadores, né? O Rames chega já para esse treinamento no meio da semana, quando o trabalho já está todo vapor, abaixo fisicamente, e ele já tem uma intensidade diferente dos outros atletas. O que faz a comissão técnica ter o seguinte raciocínio: tem outros na frente. Então, quando tem uma substituição, entra naturalmente quem é que está se dedicando. O Rames é diferente? É muito diferente. Então, o Rames vai ter que buscar muito isso no dia a dia no São Paulo. Só que não é um jogador para quarta e domingo, não é um jogador para o calendário brasileiro. Então, tudo isso está sendo conversado e adaptado para que ele tenha uma temporada com que não fique essa loucura. Tipo, o São Paulo perdeu porque o Rames não está jogando. A torcida está brava que é a saída do Carpini porque ele não escala o Rames. Existe uma vontade e uma necessidade de ambos. Do São Paulo ter o equilíbrio com o Rames e do Rames também ter o equilíbrio e saber que o São Paulo também pode ser uma prioridade, assim como é a prioridade da seleção colombiana. É uma coisa meio complexa. Tem uma coisa que é importante também nesse contexto e que se falou no São Paulo no sábado, depois da vitória da Colômbia. O Rames entrou no intervalo do jogo no lugar do Carrascal, jogou o segundo tempo inteiro bem. Se você considerar que ele jogou 45 minutos, vamos fazer uma conta sacana, na soma dos jogos contra Ituano, 32 minutos, e Novo Horizontino, 11 minutos, e nos últimos 2 jogos do São Paulo, ele jogou 43 minutos. Em Espanha e Colômbia, ele jogou 45. Ele jogou mais tempo pela Colômbia contra a Espanha do que nos 2 últimos jogos pelo São Paulo. Mas, uma consideração que é feita pelos dirigentes do São Paulo e que faz todo sentido, é que na Colômbia ele chega num time pronto. Um time organizado, um time montado, fisicamente muito forte, em que ele pode ser a peça, ele pode ser a cereja do bolo. Porque o time já está montado com ele. É diferente de você montar uma estrutura de time para ele, sendo que ele jogou 17 das 40 partidas que o São Paulo disputou desde que ele foi contratado. Então, o São Paulo não funciona em função dele. Ele ficou fora de 57% dos jogos do São Paulo desde que ele foi contratado. Ele jogou 43%.
Na Colômbia, não. E a Colômbia é um time que não perde. A Colômbia não perde há 20 jogos. São 15 vitórias e 5 empates desde que terminou a eliminatória para a Copa de 2022. E o técnico, Nestor Lourenço, cobrou essa falta de minutos pelo São Paulo, Hernan. Ele disse, abre aspas, digamos que jogue pouco no São Paulo. Outro dia jogou 11 minutos, e em 11 minutos o São Paulo chegou mais vezes do que nos 80 anteriores, graças ao Rames. A mim não surpreende. Tomara que jogue muito mais o São Paulo para chegar na seleção e poder render os 90 minutos. Alguém do São Paulo já comentou sobre isso? Sobre essa pequena alfinetada? Não, é assim, eu claro, questionei, mas assim, a resposta foi no sentido assim de a opinião dele, tudo bem, isso não pode virar uma treta pública isso, né? O São Paulo sabe do dia a dia no CT da Barra Funda com o Rames, a comissão técnica, a direção, os jogadores, os líderes, todo mundo sabe como é que é o Rames no dia a dia aqui, e é aqui o trabalho, portas fechadas, tudo bem. Rames na seleção colombiana, a opinião do técnico argentino da seleção colombiana não é algo que o São Paulo vai entrar em conflito, porque é uma coisa que não vale a pena. O que o São Paulo quer é que o Rames jogue bem e seja o grande jogador que é no São Paulo. E para isso o São Paulo vai trabalhar. Sabe da ansiedade do torcedor, da corneta do torcedor, mas é algo que o São Paulo vai fazer dentro daquilo que pensa a comissão técnica e que pensa a diretoria. Não foi algo que bateu ruim e merece uma resposta e vamos responder. O que sim, eu questionei foi a fala do Rames ao ser perguntado em voltar à La Liga. E ele falou assim, um dia, por que não voltar à La Liga? Já joguei e tal, quem sabe um dia eu possa voltar. O que me disseram foi o seguinte, olha, não tem nenhuma situação em que o Rames chegou e falou assim, quero jogar fora, me negocia, tem alguma negociação aqui em andamento? Absolutamente nada. O que a interpretação foi dada é que assim, ele respondeu uma pergunta e ele foi simpático na pergunta. Perguntaram para ele, olha, um dia gostaria de voltar à La Liga, eu gostaria de voltar a jogar na La Liga, na Espanha, aquela coisa toda, e ele respondeu de maneira simpática. Se houver alguma situação, e aí, uma resposta que para mim é importante, se chega na janela e houver um desejo do Rames de voltar para a La Liga e houver uma negociação que seja boa para o São Paulo e boa para o jogador, e a vontade do jogador seja se transferir, o São Paulo não vai segurar. Isso me garantiu. 85 partidas, 29 gols pela Liga Espanhola, pelo Real Madrid, todas. O Lucas tá falando aqui, é muita conversa fiada, toda hora é uma desculpa, bota para jogar e acabou. Se for bom, bom, se não for, paciência. Será que é por aí, PVC? É o time montado, né, PVC? É o time montado. Eu acho esse número muito simbólico. Ele jogou 17 partidas, fez 2 gols e uma assistência, e desde que ele chegou são 40 jogos do São Paulo. Ele ficou fora de 57% dos jogos. Então, você não tem um time montado para ele jogar. Na Colômbia tem. E a Colômbia, assim, é importante, assim, a Colômbia fez um partidaço contra a Espanha. O segundo tempo da Colômbia foi muito bom contra a Espanha. E é um time que está invicto, que está acostumado a jogar. Tem um estilo de jogo, só voltar um degrauzinho aqui, a história da seleção, falar assim, amanhã perde para a Espanha e volta tudo ao normal. A questão não é... O jogo de Wembley é o jogo para a gente entender que o Brasil tem jogadores para montar um time. E essa é a diferença entre Brasil e Colômbia hoje. A Colômbia tem bons jogadores, mas acima disso tem uma equipe montada. O Brasil não tem uma equipe. O Brasil está 1 ano e meio, pegou 1 ano e meio assim. Pense em 1 ano e meio em estado sólido. Você pegou assim e jogou no lixo. Foi isso que o Brasil fez com 1 ano e meio. André, o W. Rocha está aqui, que está sempre com a gente, obrigada. Ele fala assim, a verdade é que a diretoria de São Paulo quer se livrar do Rames, mas não quer pagar a multa rescisória. Essa é a impressão que o torcedor vai ficando, né, dessa história inteira. O W. Rocha, acho que a questão não é só isso, né? Quando o Rames vai à direção do São Paulo e fala não quero mais jogar e propõe uma rescisão, e São Paulo ficou esperando ele assinar o aceite, tinha a questão de grana,
eu posso garantir para vocês, o Rames nunca falou de dinheiro dentro do São Paulo na saída. O que o Rames esperava era ter uma proposta para algum clube onde ele pudesse desempenhar, pudesse ter vitrine e jogar na seleção colombiana. Só que esse clube não apareceu. O que apareceu foi coisa muito pequena e que o Rames preferiu dar esse passo atrás e tentar no São Paulo. Ele tem muita bola para jogar? Tem. O São Paulo sabe que ele tem muita bola para oferecer? Sim. O que falta é ter o entrosamento de ideias. É um Rames Rodrigues encaixado no São Paulo e o São Paulo também se encaixando no Rames. Só que o período entre Carpini, comissão técnica do Carpini e trabalho com Rames Rodrigues querendo jogar no São Paulo é muito pequeno ainda. Então tem que ter paciência. Não adianta a gente ficar colocando tudo na conta do Carpini. O Carpini teve pouco tempo com o Rames Rodrigues para poder escalar. Ah, mas poderia ter jogado... o Si é muito louco, porque o Rames não se sentiu à vontade de bater o pênalti. Então, assim, é uma discussão interminável essa do Rames Rodrigues no São Paulo, e que precisa de tempo, e que precisa dos dois lados cederem e terem vontade.